Ansiedade pode ser usada para criatividade? Bom, isso é o que a Marta Beck defende um pouco no livro dela, o nome Ansiedade e Criatividade, como a curiosidade nos ajuda a encontrar propósito e nos torna mais sadios. Às vezes eu caio, né, numas autoajudas, assim, e eu fiquei curiosa com o nome, fui pega pelo nome, comprei por causa do título, confesso. Mas eu realmente esperava mais. Então, antes de eu falar qualquer coisa sobre esse livro, fica um aviso. Se você tem ansiedade, busque a ajuda de um profissional. Não ache que é bobagem ou pouca coisa, e nem que você vai resolver isso com técnicas breves e rápidas, que sejam de arte terapia ou que qualquer outra técnica que seja muito simplista, que é um pouco o que o livro propõe. Não que eu não goste das técnicas que são propostas nesse livro, eu acho todas excelentes. Porém, a ansiedade é uma questão mais complexa, pode ser muitas vezes multifatorial, pode ter questões sociais envolvidas, questões orgânicas, questões familiares, questões bem pontuais, às vezes de um evento de vida, então não basta a gente só dizer assim, tipo, a ansiedade é tal coisa, é uma aceleração ali, ou um desconforto, e se acalme e faça a arte que vai resolver. Não é assim que a gente trata a ansiedade. Mas, de certa forma, esse livro, ele indica ali algumas estratégias, e eu vou explicar um pouquinho o que ela apresenta e quais são as minhas críticas. Então, a Marta Beck, ela traz algumas ideias interessantes de neurociência, como, assim, bem superficialmente, tá, gente? Porque é um pouco, tudo é mais complexo do que eu vou falar agora e do que ela traz no livro, tá? Mas ela fala a questão do lado esquerdo do cérebro e do lado direito, o quanto, às vezes, quando a gente tá ali muito ansioso, o nosso lado esquerdo do cérebro fica mais estimulado, porque a gente quer ser muito prático e a gente não tem tempo para ficar fantasiando e sendo criativo. A gente precisa se proteger, né? O lado esquerdo do cérebro, ele ativa a questão do medo e da proteção. Então, tudo que não for com essa função não tem sentido. Já o lado direito seria um lado mais relaxado, que consegue fantasiar, que está num modo que não tem a primeira necessidade de se proteger e de resolver coisas, pode fantasiar e brincar, né? Mas não é bem assim, tá? A gente estuda um pouquinho mais de neurociência, a gente sabe que os dois lados do cérebro, eles são bem, como é que eu posso dizer? Eles se relacionam mais, não é tão separadinho assim, tá, gente? Mas tudo bem, a ideia é boa e superficialmente tá valendo. E aí, então, ela diz que o lado esquerdo do cérebro, quando tá muito estimulado, rouba essa energia do lado direito. E aí ela tenta propor, né, atividades onde a pessoa possa elaborar mais esse relaxamento criativo, né, e usar essa energia que o lado esquerdo do cérebro tá usando ali para se proteger, para fazer mil fórmulas ali para se proteger e se manter protegido, usar essa energia para criar, para produzir outras ideias, para produzir outras ações e produções, seja música, escrita, pintura, seja lá o que for. O que a autora propõe, então? Ela fala muito dessa associação entre ansiedade e medo. Isso é interessante, tá? Porque isso tem bastante explicação já neurocientífica que fala sobre a raiz, né, assim, ser um pouco parecida, né, por exemplo, de pessoas que têm pânico, pessoas mais obsessivas ou pessoas ansiosas, tem uma raiz ali no medo, né. Porém, é muito simplista a gente falar só isso, "Ah, a raiz é o medo", tal, tipo, "Ah, mas medo do quê?", e tal. Daí, quando a gente ouve isso na clínica, que vem a complexidade de cada caso. Então, cuidado ao se basear, né, nessas regras gerais propostas na internet e sempre lembre de buscar alguém para ver o seu caso. Mas ela diz, então, disso da pessoa acolher este lado do medo e tentar propor um lugar seguro para a pessoa respirar ali, né, se acalmar, e aí então usar essa energia que estava sendo voltada para o medo, para criar vários cenários para se proteger, que seja usado para criatividade. E isso eu acho interessante. Isso eu acho super interessante, assim, porque realmente é uma energia, às vezes, que está em excesso. E claro, eu tô falando aqui, né, a gente tá falando aqui de casos em que existe, às vezes, uma ansiedade que não está necessariamente num contexto em que ela precise ter medo. A gente tá falando ali no livro, ela tá propondo justamente quando tá essa ansiedade e esse medo, sem necessariamente existir um contexto que justifique sentir isso. Então é quando tem uma energia em excesso, um medo em excesso, que precisa ser canalizado para outra coisa. Então, precisa de bastante privilégio para poder fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa tá ansiosa, mas ela tem razão de estar ansiosa. Não é simplesmente, ai, mas eu tô ansiosa porque não existe motivo. Então, muitas vezes existe. Aí a questão é saber usar essa ansiedade estrategicamente. Mas no caso que ela tá propondo, é de quando não existe tanto essa necessidade de tanto medo e pode ser usado para outra coisa. Aí ela recomenda, então, vários exercícios da escrita em espelho, né, que é tu escrever ao contrário, a imaginação sensorial, que é tu realmente ali ativar, que tem bastante relação com as meditações de mindfulness, que é tu estimular os sentidos do corpo, né, então essa imaginação, tu imaginar ali que tá, sei lá, na beira da praia, com os pés no mar, ou que tu tá comendo uma maçã, ou que tu tá vendo uma paisagem bonita, o que que teu corpo sente, isso é bem interessante, tá, isso é realmente uma técnica que a gente usa em mindfulness. Ela usa também a questão do detetive gentil, né, da questão da investigação, e a apreciação, que é uma coisa bem legal, que a gente usa também, por exemplo, nas artes visuais, e que é ativar a curiosidade. Então, ao invés da gente ficar criando ali cenários para se proteger, a gente ativar a curiosidade em qualquer coisa. A gente tá olhando um objeto, a gente tá pintando ele, tipo, por que tem aquela luz, ou por que tem ativar essa curiosidade e a apreciação, né, essa contemplação.
Mas uma contemplação sem julgamentos, nada tipo: "Ai, que bobagem reparar nisso", ou "Ai, isso não serve pra nada", tipo: "Bom, mas se tu viu, é o que importa", se tu sentiu, se, né, tu sentiu ali um perfume diferente, um cheiro diferente, uma textura diferente, de ter essa curiosidade em descrever aquilo que se está observando ou presenciando. Isso eu gosto também do que ela propõe, porque é ativar esse estado de presença, e presença também nos prazeres do corpo, e não só na coisa defensiva que o medo faz a gente ter. E ela propõe também o brincar, né, que isso já o Winnicott já falava bastante nessa, que pra gente conseguir brincar, a gente tem que estar num lugar seguro, então não é tão simples assim: "Ah, então pra curar a ansiedade, vá brincar". Precisa ter, no mínimo, um lugar seguro e precisa conseguir, né, elaborar esse lugar seguro ou receber esse lugar seguro, né, nem todo mundo tem isso pronto. Então, enfim, esse é um dos pontos que eu, gostei até do livro, assim, acho que é um livro válido para um público geral, mas ele peca peca no simplificar demais o que pode ser difícil, né, assim, porque eu acho que quem lê vai dizer, tipo, pode se frustrar às vezes e não entender por que tá se frustrando, né, de não conseguir às vezes fazer uma atividade simples, né, porque ela coloca tipo: mas faz isso, tal, né, isso vai funcionar", e não é tão simples, eu acho que por mais que sejam atividades e estratégias simples de fazer, essa simplicidade nem sempre ela é alcançável por todos, ela pode ser um privilégio. Então, recomendo, de certa forma, o livro com ressalvas, e caso, né, alguém tenha dificuldade com alguma atividade, busca ajuda, conversa com alguém para entender também por que foi difícil. Não é tão simples assim, e a ansiedade é uma coisa complexa, pode ter muitos fatores envolvidos, e a arte pode auxiliar muito, desde que ela seja algo para ajudar a pessoa a reconhecer, a se reconhecer e não se silenciar ou simplificar os seus sintomas, mas sim de dar amparo, de dar mais ferramentas para ela, e jamais, né, que a arte sirva como silenciamento ou só um apaziguamento. E que a arte sirva como múltiplas ferramentas, né, pode ser a música, pode ser o teatro, pode ser a dança, pode ser um poema, pode ser a literatura, o cinema, pode ajudar de inúmeras formas. Então, não é tão simples, a arte também não é tão simples, né, começar a fazer arte, às vezes, pegar um lápis e um papel, sair pintando, não é tão simples, as pessoas às vezes precisam de autorização, precisam de permissão, precisam de alguém ensinando, então eu não acho tão simples assim. Então, pode ser simples, mas nem sempre é. E a minha ideia é sempre tentar facilitar o acesso às artes, né, para as pessoas, e tanto essa permissão também de fazer arte, mas eu mesma, né, assim, fui realmente me autorizar a fazer exercícios de artes conforme eu fui fazendo a faculdade de artes. Então, não acho tão simples e nem tão fácil. Mas acho sim que a arte pode salvar muitos momentos, e quiçá muitas vidas, porque tem algo de inexplicável, né. Tem uma coisa que ela fala que eu me identifico bastante, que ela fala da espiral da criatividade, que é quando tu tá produzindo ali a arte, tu entra num fluxo de energia e de pensamento que tu não consegue sair dele. Daí o mais difícil às vezes é tu voltar para aquele estado mais racional. E acho que quem já, sei lá, entrou num processo assim, né, seja às vezes criando, né, uma música ou interpretando um personagem no teatro, ou no meu caso eu pintando as paredes assim durante a pandemia, principalmente, eu realmente entrava num estado, assim, de fluxo, né, de quase transe ali, porque tu fica numa concentração de que e todo o teu pensamento foca naquela criação. E aí tu sair dali e se concentrar em outra coisa, requer uma outra frequência, uma outra postura, um outro um outro tipo de raciocínio, que é o que ela defende, né, então que seria no que ela propõe usar mais a outra parte do cérebro, né, ou seria o lado esquerdo. E isso eu acho bem interessante, eu acho que tem a ver também, por exemplo, com psicologia do esporte, que a gente fala de uma concentração relaxada, né, que quando o corpo já absorveu ali os aprendizados e tá concentrado, mas de certa forma tá relaxado. E aí entra nesse estado de flow, né, de fluxo. E ela chama de espiral da criatividade, é quando tu já tem ali a técnica e tá produzindo. E isso cria um estado meditativo, cria um estado de concentração que acaba então relaxando e desracionalizando os processos de criação, o que eu acho muito legal, né? Acho que de tudo que ela traz no livro, essa espiral da criatividade é o que eu mais gostei. E que eu mais me identifiquei, que realmente eu já presenciei, já sinto, e acho que isso sim também contribui para casos de ansiedade, quando tu consegue sair do estado de ansiedade e entrar nesse outro estado de criatividade, de flow, de relaxamento concentrado, que aí acho que dá uma equilibrada. Porque também ficar só nesse estado de flow, de criatividade, de produção, também não é bom, né? Que daí é o caso, por exemplo, quando eu atendo pessoas muito criativas que ficam ali muito numa produção e aí falta aquele lado mais pezinho no chão para fazer coisas às vezes de burocracia, do dia a dia, e que também é necessário. Então, é bom um equilíbrio, né? Mas fica a minha recomendação do livro, acho que é um livro bom. Só esperava um pouco mais dessa visão dela como socióloga, porém entendo que é um livro também feito para vender em larga escala e que precisa ser, de certa forma, superficial. Mas ela traz muitos exercícios e muitos exemplos, é um livro bem grandinho, assim, e que tá valendo. Acho que inspira a gente a criar e que defende, né, a arte como um processo de acolhimento das nossas emoções, e que nesse sentido eu concordo muito com ela.